ouça bem o que eu vou te dizer agora, porque pode ser que o que você está vivendo hoje, Davi viveu também. E ele escreveu um salmo inteiro clamando por justiça. Sabe por quê? Porque ele descobriu que há momentos em que o ataque mais cruel não vem das mãos, mas das palavras. Sim, palavras que cortam mais fundo que espada, que atravessam a alma como setas disparadas do escuro. Você já sentiu isso? Já sentiu alguém falando de você pelas costas? Já percebeu que estavam armando ciladas em silêncio, enquanto te cumprimentavam com um sorriso falso? Se você já passou por isso, esse salmo é para você. Agora, antes de continuar, me escuta só mais um segundo. Se essa mensagem já começou a tocar seu coração, não esquece de se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante para a gente continuar espalhando fé e esperança. Deixa seu like, comenta aqui embaixo que esse salmo falou com você e compartilha com alguém que também precisa dessa palavra. Escuta, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Foi assim que Davi começou. Um grito que sai do fundo da alma. Um clamor de quem sabe que está sendo perseguido, mas não sabe exatamente de onde vem o próximo golpe. Você já orou assim? Já pediu para Deus te esconder? Não do perigo em si, mas do medo que o perigo causa. Porque o medo, quando se instala, paralisa. E é disso que Davi está falando. Guarda minha vida do temor. O medo é como sombra que cresce dentro da gente. Mas o salmista nos ensina: quando a gente ora, o medo diminui. Quando a gente clama, Deus se levanta. Quando a gente abre a boca no céu, o inferno inteiro treme. Ele continua: esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Preste atenção nessa palavra, secreto conselho. Isso aqui é profundo. Davi está dizendo: tem gente se reunindo nas sombras, tramando coisas contra mim. É no oculto. É onde os olhos não veem, mas Deus vê. Ele conhece cada reunião em que teu nome foi citado injustamente, cada estratégia contra a tua paz, cada plano escondido contra a tua vida. Deus vê, e Ele não dorme, e Ele é justo. Esses inimigos, diz o Salmo, afiam a língua como espada e arremessam palavras amargas como flechas. Você já foi ferido por uma palavra? Não precisa nem pensar muito, né? Às vezes a gente até esquece de pancada física, mas aquela frase, dita em tom de desprezo, aquela crítica disfarçada de conselho, aquela mentira contada com convicção, aquilo fica, machuca mais que soco. E é exatamente isso que Davi está denunciando aqui. Ele sabia que palavras lançadas com intenção de ferir são flechas. E pior, flechas lançadas no escuro, para de repente atirarem em oculto contra o íntegro. Essa parte é forte. Eles disparam no escuro, não aparecem, não têm coragem de mostrar o rosto, mas atacam. E o alvo? Os íntegros, os que andam em retidão, os que não revidam, os que não entram em confusão, porque o inimigo odeia o justo. O inimigo odeia quem anda em paz. O inimigo não suporta ver alguém prosperando em silêncio. Por isso ele trama. Por isso ele lança dardos de inveja, de calúnia, de fofoca. E olha o que o Salmo diz em seguida: firmam-se em mau intento, falam de armar laços ocultamente. Eles não fazem por impulso, eles planejam, estudam, montam armadilhas com calma, porque querem ver tua queda. Mas deixa eu te lembrar uma coisa: quem arma laço para o justo, cai nele primeiro. É bíblico, é promessa. A rede que preparam para tua destruição vai se enroscar neles mesmos. Não porque você vai revidar, mas porque Deus não permite que o justo seja envergonhado.
Eles dizem: quem nos verá? Eles acham que ninguém está vendo. Eles acham que estão cobertos, escondidos, protegidos pelo sigilo. Mas ninguém engana Deus. Ninguém escapa do seu olhar. Ele esquadrinha o coração. Ele vê a intenção antes mesmo da ação. Ele ouve o que foi dito no escuro. Ele lê o que foi escrito em segredo. Nada passa despercebido diante dele. Absolutamente nada. E aí vem o clímax do salmo. Mas Deus atirará sobre eles uma flecha. De repente, ficarão feridos. Olha isso. A resposta de Deus vem como flecha também. Só que é uma flecha santa. Uma justiça certeira. Não se engane. Deus não precisa de muito tempo para agir. Ele observa, observa e no tempo dele, age. E quando ele age, ninguém pode impedir. A flecha de Deus é justa, é limpa, é libertadora. Ela não fere os inocentes, mas desarma os perversos. Sabe o que acontece depois? Assim todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os seus feitos. Deus vai fazer de forma que todos vejam. Ele vai virar teu cativeiro à vista dos que duvidaram. Ele vai levantar tua cabeça diante dos que te derrubaram. Ele vai te honrar onde você foi humilhado. Porque Ele é Deus de justiça, Deus de fidelidade, Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E no fim, o salmo fecha assim: o justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. E essa é a tua parte: se alegrar no Senhor, confiar, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à calúnia, mesmo com as setas voando, você permanece firme, porque Deus já está agindo, porque a resposta já está a caminho, porque a justiça não falhará. Sabe por que Deus ainda não respondeu do jeito que você queria? Porque Ele está te preparando para uma resposta maior. Tem coisa que a gente pede como sobrevivente, mas Deus quer te fazer vencedor. Você está orando para sair da dor, mas Deus quer te colocar num propósito. Ele vê além. Ele não trabalha para resolver um problema de hoje e te deixar vulnerável amanhã. Ele trabalha em profundidade. Ele vai na raiz. Ele cura o que ninguém vê. Ele fecha feridas antigas. Ele limpa a alma da mágoa escondida. Ele te renova inteiro. Enquanto isso, ele te protege, como um escudo invisível. Você nem faz ideia do tanto de livramento que já aconteceu ao teu redor. Gente que quis te derrubar e não conseguiu, palavras que foram lançadas e caíram por terra, flechas que chegaram perto, mas não tocaram. Porque Deus estava entre você e o perigo. Ele não só te livra, ele te esconde. Ele te guarda até que o tempo da exposição chegue. E quando chegar, ninguém vai poder impedir, porque será Deus te colocando onde você nunca imaginou chegar. E tem mais. Deus não permite que você passe por batalhas à toa. Tudo o que você enfrenta hoje é parte de um treinamento espiritual. É um preparo, porque quem será usado por Deus com poder, primeiro é quebrado, primeiro é esmagado, primeiro passa pelo deserto, pelo silêncio, pela injustiça. Mas depois vem o derramar do azeite, depois vem o cumprimento da promessa, depois vem a multiplicação, depois vem o agora todos verão. Então aguenta firme. Você não está sendo esquecido, está sendo moldado. E não permita que o que falam de você defina quem você é. As pessoas podem mentir, podem distorcer, podem tentar apagar tua luz, mas quem te conhece de verdade é Deus. E Ele nunca erra. Ele sabe do teu caráter, Ele conhece teu coração. Ele viu quando você escolheu o bem, mesmo podendo revidar. Ele viu quando você chorou sozinho, mas ainda assim continuou amando. E é por isso que Ele te defende, mesmo quando você não vê. Mesmo quando parece que tudo está desmoronando, Ele está lá, firme, fiel, imbatível. Às vezes, a gente quer que a justiça venha logo, que o inimigo seja exposto, que a verdade apareça. Mas Deus tem um tempo perfeito. Ele está escrevendo uma história.
E ele não escreve em linhas tortas, ele escreve em processos. Às vezes, parece que o inimigo está vencendo, mas isso é só parte do enredo. A virada está chegando, e quando vier, vai ser tão clara, tão impactante, tão poderosa, que até os que te acusaram vão ter que lhe conhecer. Foi Deus quem fez. E tem algo poderoso acontecendo nos bastidores da tua vida agora mesmo. Deus está organizando tudo. Ele está movendo peças que você nem sabe. Está tocando em corações, está quebrando resistências, está abrindo caminhos. E você vai ver, com seus próprios olhos, o que acontece quando alguém permanece fiel mesmo no meio da dor. Vai ver que valeu a pena confiar, valeu a pena orar, valeu a pena calar quando queria gritar, valeu a pena esperar. E quando chegar esse tempo, você vai olhar para trás e entender, foi necessário. Foi necessário cada lágrima, cada silêncio, cada noite acordado, cada afronta, porque isso tudo te aproximou de Deus. Fez você amadurecer, fez você se tornar forte, não forte no braço, mas forte na alma, forte no espírito. E essa força ninguém te tira, porque ela não veio de elogios, ela veio de dores enfrentadas com coragem. Ela veio do fogo, mas não te queimou, te purificou. E como Davi, você vai cantar, vai declarar que Deus te ouviu, que Ele não te abandonou, que Ele te justificou. E o louvor vai subir mais alto do que qualquer calúnia, porque a verdade sempre vence e o justo sempre será lembrado. E o que vem de Deus, ninguém apaga, ninguém rouba, ninguém destrói. É herança eterna, é promessa viva, é selo de fidelidade do céu sobre tua vida. Agora me ouve com atenção. Não deixa o cansaço te parar. Eu sei que é difícil. Eu sei que tem horas que parece que você não vai aguentar, mas respira fundo. Deus está contigo. O mesmo que guardou Davi em cavernas, que o livrou de Saul, que o sustentou em batalhas, é o mesmo que está com você. O mesmo que deu vitória ao menor da casa, está preparando a tua vitória também. Porque ele não muda. E se ele prometeu, vai cumprir. Se ele começou, vai terminar. Se ele falou, vai fazer. E não se impressione com os ruídos do inimigo. O barulho da oposição é sinal de que você está no caminho certo. O diabo não persegue quem está parado. Ele se incomoda com quem está avançando. Ele se levanta contra quem tem promessa. Então, se você está sendo atacado, é porque há algo precioso sobre tua vida. Algo que o inferno quer impedir, mas ele não vai conseguir. Porque o que Deus colocou dentro de você é mais forte que qualquer dardo lançado contra você. Lembra do que Davi escreveu: mas Deus atirará sobre eles uma seta, de repente ficarão feridos. Essa é a virada, o de repente de Deus. Quando ninguém espera, quando tudo parece perdido, quando a situação parece irreversível, Deus age. E quando Ele age, tudo muda, tudo se alinha, tudo se transforma, e o nome dele é glorificado. Então hoje, segura firme. O teu de repente está mais perto do que você imagina. A flecha de Deus já está a caminho. A resposta já está vindo. A justiça já está se movendo. E sabe o que mais impressiona nesse salmo? É que Davi não deseja vingança, ele deseja justiça. E isso muda tudo, porque a vingança vem do homem, mas a justiça vem de Deus. A vingança nasce do ódio, mas a justiça nasce do amor à verdade. Davi quer que a verdade apareça. Ele quer que o nome de Deus seja exaltado. Ele quer ver a glória do Senhor se manifestando, mesmo em meio ao caos. E esse deve ser o nosso desejo também. Não que os inimigos sofram, mas que Deus se revele como o justo juiz. E Ele se revela, Ele sempre se revela, mas nem sempre do jeito que a gente espera. Às vezes Ele não expõe o inimigo, Ele apenas te exalta. E ao te exaltar, Ele mostra quem estava errado, sem gritos, sem debates, apenas com fatos, apenas com portas abertas, apenas com honras que só o céu pode dar. Porque Deus não precisa provar nada para ninguém, mas Ele ama honrar os que confiam. E você vai ser honrado. Você vai ser levantado por Ele, e todos saberão que foi o Senhor quem fez isso. Tem horas que a dor parece querer apagar tua identidade. Você começa a duvidar de quem é. Começa a pensar, será que eu mereço isso? Ou então, será que estou errado? E é nesse momento que você precisa lembrar, você é filho, você é herdeiro, você é ungido. E não é a opinião dos outros que muda isso, é o sangue de Jesus que te define, é a graça que te cobre, é o propósito que Deus colocou dentro de você. Então não deixe a crítica te mudar, não deixe a calúnia te endurecer.
Permaneça em paz. E quando a gente permanece em paz, a gente escuta melhor. Porque no meio da guerra, a voz de Deus se torna mais clara. É no vale que a gente aprende a ouvir. É na caverna que a gente aprende a confiar. É na dor que a gente descobre quem Deus realmente é. E é por isso que Ele permite certos processos. Não para te destruir, mas para te revelar coisas que você não entenderia de outro jeito. Davi descobriu isso. E é por isso que ele ora. É por isso que ele canta. Mesmo sendo perseguido, ele adora. Adorar no meio da perseguição é uma arma poderosa. É um grito de fé. É um ato de guerra espiritual. Quando você adora enquanto tudo desaba, o inferno se abala. Porque adoração no meio da dor é resistência. É rebelião contra o desespero. É declarar que Deus ainda está no trono. Que a última palavra não é da calúnia, mas da cruz. Que o veneno da língua do ímpio não pode envenenar a alma do justo. Que a luz do Senhor sempre brilha mais forte que qualquer sombra lançada contra nós. E olha só, o Salmo diz que Deus atira uma flecha, mas não qualquer flecha. Uma flecha certeira, não tem erro, é justiça divina, é resposta celestial. E essa palavra precisa ficar clara no teu coração hoje. O mesmo Deus que viu o ataque está preparando a resposta. E ela vai vir, não no teu tempo, mas no tempo perfeito. E ela vai ser tão forte, tão nítida, tão poderosa, que até os que estavam em dúvida vão se curvar e reconhecer. Foi Deus. Só Deus poderia fazer algo assim. E quando isso acontecer, não se esqueça do que você viveu. Não esqueça das noites em claro, das orações sussurradas, dos dias em que você pensou em desistir. Porque tudo isso faz parte do testemunho. Tudo isso é a prova de que você venceu não porque era forte, mas porque confiou. Você não revidou. Você esperou. Você entregou tudo nas mãos de Deus, e Ele não decepciona os que esperam por Ele. Nunca decepciona. Ele surpreende, Ele honra, Ele transforma. Por isso, guarda esse salmo no teu espírito. Medita nele. Declara ele em voz alta. Escreve ele na tua mente, porque vai chegar o dia em que você vai olhar para trás e vai dizer: o Salmo 64 foi escrito para mim. Porque vai fazer sentido, porque tudo que foi dito ali vai se cumprir, porque você vai viver a justiça que Davi profetizou. E quando viver, vai poder estender a mão para outros que estão passando pela mesma luta. Vai poder dizer: eu já estive aí, mas Deus me tirou de lá. E Ele vai te tirar também. E quando você estiver vivendo tudo aquilo que Deus te prometeu, vai entender por que o inimigo lutou tanto para te parar. Vai fazer sentido. Vai perceber que não era só você, era o que estava dentro de você. Era a promessa que carregava, o propósito que você representava, o impacto que sua vida teria. O inimigo viu antes de você. Ele percebeu que se você avançasse, muitos seriam tocados. Por isso ele lançou setas. Por isso ele levantou pessoas, mas não deu certo. Você está aqui, e isso já é milagre. Tem gente que subestima a força de quem ora. Acha que só porque você não reage está fraco. Acha que só porque você cala está vencido. Mas o mundo espiritual sabe, quando um justo se cala é porque está ouvindo a voz de Deus. E quando um justo dobra o joelho, o céu inteiro se move. E quando um justo confia, o impossível acontece. Então não se envergonhe da tua posição. Não se envergonhe de ser diferente, de ser fiel, de andar contra a maré, porque quem anda com Deus nunca está sozinho. Davi orava enquanto era caçado, e no final foi ele quem reinou. José foi traído pelos irmãos, esquecido no cárcere, caluniado e terminou no trono do Egito. Daniel foi jogado na cova por causa da sua fidelidade e saiu de lá mais forte do que entrou. O que todos eles têm em comum? Permaneceram firmes, não se corromperam, não revidaram, esperaram em Deus, e quem espera nele nunca se frustra. Pode demorar, pode doer, mas a promessa sempre chega, sempre. E não pense que Deus esqueceu do que te prometeram, não pense que Ele se esqueceu das palavras que liberou sobre a tua vida. Ele lembra de cada uma, até daquelas que você já deixou de orar por achar que não iam se cumprir. Ele não esquece, e Ele cumpre. Ele cumpre mesmo que você duvide, mesmo que você esteja fraco, mesmo que você se sinta indigno, porque a promessa não depende da tua força, mas da fidelidade dele. E ele é fiel até o fim. Talvez hoje tudo que você consiga dizer seja: Senhor, me ajuda. E isso já basta, porque Deus não precisa de orações longas, Ele responde gemidos, Ele interpreta silêncio.
Ele entende o olhar. Ele conhece teu coração. Ele sabe que por trás desse teu sorriso tem batalhas travadas em segredo. Ele sabe que enquanto todo mundo acha que tá tudo bem, você tá se segurando para não cair. E é por isso que ele te sustenta. É por isso que ele não te larga. Porque ele ama você com amor eterno. E a tua história ainda não acabou. Muito pelo contrário, ela tá só começando. O que passou foi preparação. O que doeu foi amadurecimento. O que te feriu foi material de cura para outros. Deus não desperdiça dor. Ele transforma em ferramenta. Ele pega a humilhação e faz degrau. Ele pega o desprezo e faz estrada. Ele pega a vergonha e cobre com glória. Então, se hoje você está ferido, saiba que amanhã essas feridas vão se tornar marcas de guerra. E guerreiros marcados são os que mais vencem. Você não está ouvindo essa mensagem por acaso. Isso aqui é resposta de oração. Isso aqui é o céu dizendo: eu te vi. Eu estou contigo. Não temas. Não desista. Isso aqui é Deus usando palavras para curar flechas. É Ele te lembrando que nada passou despercebido, que tudo será restaurado, que tua justiça virá. E virá como Ele disse, como flecha certeira, como resposta repentina, como virada inesperada. E ninguém vai impedir, porque quem lança é Deus. Então hoje levanta a cabeça, enxuga o rosto, respira fundo e declara com autoridade: eu creio que Deus está agindo. Eu creio que Ele é meu escudo. Eu creio que o Salmo 64 é minha oração. Eu creio que toda palavra lançada contra mim será desfeita. Eu creio que o meu clamor será ouvido. Eu creio que verei a justiça de Deus com meus próprios olhos. Declara isso, em voz alta, com fé, com convicção, porque o inferno precisa ouvir e o céu vai responder. E quando você declara com fé, o ambiente muda, porque a fé abre portas. A fé destrava milagres. A fé agrada a Deus. E é impossível ter fé verdadeira e não ver transformação. Davi, no meio do caos, declarou com fé. Ele falou com convicção: Deus me ouvirá. Ele não duvidou, ele não hesitou. Ele orou como quem sabia que seria atendido. E essa é a postura que você precisa adotar hoje. Ora como quem já vê a resposta. Ora como quem já segura a promessa. Ora como quem sabe que o céu está de pé por tua causa. E lembra, Deus tem prazer em mostrar sua fidelidade diante dos teus inimigos, não por orgulho, mas para que todos saibam que Ele cuida dos seus. Ele prepara a mesa, mas onde? Na presença dos que te feriram. Isso está em Salmos também, porque Ele não quer apenas te abençoar, Ele quer que todos vejam quem te sustenta, quem te defende, quem te exalta. E é por isso que o processo dói, porque a exposição é pública, mas a vitória também será. Você já chegou até aqui, já aguentou mais do que pensava, já venceu dias que jurava que não ia suportar, já enfrentou perdas, traições, injustiças e ainda está de pé. Isso já é milagre. Então não pare agora, não desista agora. O que está por vir é maior do que tudo o que você passou. O peso da glória será maior que o peso da dor. O som da vitória será mais alto que o som da calúnia. E a presença de Deus vai cobrir tudo o que tentaram usar para te destruir. Olha ao teu redor. Pode até parecer escuro, mas Deus está aí. Ele sempre esteve. E essa dor que hoje grita dentro de você, logo será apenas testemunho. Você vai contar, vai escrever, vai testemunhar, vai fortalecer outros. Porque Deus transforma feridos em curadores. Ele transforma humilhados em líderes. Ele transforma os esquecidos em exemplos. E você será um desses, porque você escolheu confiar mesmo sem entender. E mesmo que o mundo inteiro diga o contrário, a voz de Deus ainda é a que determina teu destino. Então hoje, em nome de Jesus, silencia os ruídos. Silencia as críticas, silencia o medo. E ouve essa voz que vem do alto dizendo: eu sou contigo, eu te escolhi, eu te guardo, eu te justifico. Isso basta. Se Deus falou, está feito. Se Ele prometeu, vai acontecer. Se Ele te levantou, ninguém pode te derrubar. Se Ele é teu juiz, nenhuma acusação vai prevalecer. Agora, pega essa palavra e guarda. Relembre esse salmo todos os dias. Declare ele sobre tua vida, porque o Salmo 64 não é só um desabafo, é uma arma, uma espada contra a injustiça, um escudo contra a calúnia, um mapa de esperança no meio da perseguição. Um salmo para quem foi atingido, mas ainda não caiu, para quem foi ferido,
mas ainda não desistiu, para quem sente o gosto da traição, mas não perdeu a fé. Ele é para você, hoje, agora. E não esquece, quem te guarda é o Altíssimo. Quem te defende é o Todo-Poderoso. Quem vê tudo é o justo juiz. E ele já começou a agir. Mesmo que você não perceba, mesmo que nada pareça mudar, ele está movendo o que você não vê. Ele está derrubando o que te bloqueava. Ele está desfazendo planos ocultos. Ele está mandando a resposta. A flecha dele já saiu. E quando ela chegar, será como luz no meio das trevas. Inquestionável, irrefutável, inconfundível. E nesse dia, você vai entender que tudo valeu a pena. Que cada lágrima foi regada com propósito. Que cada silêncio foi preenchido por ele. Que cada queda foi na verdade um impulso para subir. Porque nada é em vão quando estamos nas mãos de Deus. Nada é desperdiçado, nada é esquecido. Tudo coopera, tudo contribui, tudo se transforma. Até o mal que intentaram contra você, Deus vai usar para te abençoar. E para fechar essa parte, eu quero deixar um desafio espiritual. Declare em voz alta, com fé: Senhor, eu recebo o Salmo 64 como escudo. Nenhuma flecha lançada contra mim prosperará. Toda língua que se levantar, cairá. Toda armadilha será desfeita, toda mentira será revelada. E eu verei, com meus olhos, a tua justiça. Essa é a tua oração. Esse é teu clamor. Esse é teu escudo. Você chegou até aqui. Isso já diz muito sobre quem você é. Muitos pararam no meio do caminho. Muitos desistiram quando ouviram o primeiro sussurro da crítica, a primeira flecha do inimigo, a primeira traição de alguém próximo. Mas você ficou, você aguentou, você escolheu continuar mesmo quando tudo parecia sem sentido. E é isso que diferencia os comuns dos escolhidos. Os comuns fogem, os escolhidos permanecem. Os comuns reclamam, os escolhidos oram. Os comuns temem, os escolhidos confiam. O Salmo 64 nos revela o que acontece nos bastidores da dor. É como se Deus abrisse as cortinas e dissesse: olha o que estavam tramando contra você, mas eu te protegi. Olha só, eles afiaram a língua como espada, armaram ciladas no escuro, planejaram ataques em silêncio, mas foi Deus quem colocou uma parede entre você e o que te mataria. E ninguém viu, ninguém aplaudiu, ninguém soube, mas você está vivo por causa disso, por causa de uma intervenção divina invisível. Às vezes, o maior milagre é o que não acontece, o acidente que não ocorreu, a enfermidade que não avançou, a injustiça que não prosperou, o escândalo que não te atingiu, o colapso emocional que não te engoliu. São livramentos silenciosos que não estampam manchetes nem geram testemunhos em púlpitos, mas que sustentam tua vida inteira. O Salmo 64 fala desses milagres secretos, do Deus que age no escuro, que protege você enquanto você dorme, que te guarda quando você nem sabe que precisa. E quando a flecha dele é lançada, não há sistema que resista, não há plano oculto que prevaleça, não há boca maldizente que continue aberta, porque a flecha de Deus é justiça, e a justiça de Deus é perfeita. Ela não tarda, ela não falha, ela não erra o alvo. Talvez você pense, mas por que demora tanto? Porque Deus não trabalha na velocidade da tua ansiedade, mas na exatidão da tua formação. Ele espera até que você esteja pronto para receber o que Ele tem. Até que o cenário esteja montado, até que todos vejam que fui Ele. A resposta de Deus não é só para você, é para multidões que vão ver o que Ele fez na tua vida e crer. Por isso, Ele expõe tua dor em público, porque também vai expor tua vitória em praça aberta. E quando isso acontecer, não haverá dúvidas. Quem tentou te calar vai ser silenciado. Quem armou contra você vai cair na própria armadilha. Quem te acusou vai ver a tua promoção, e não será por causa da tua força, mas da mão de Deus sobre você, da promessa dele que não volta vazia. Quando o salmista diz que Deus os ferirá com flechas e que repentinamente serão atingidos, ele está revelando a natureza do agir divino, certeiro, rápido e irrefutável. Quando Deus decide agir, ninguém barra. Nem os poderosos, nem os articuladores do mal, nem os que andam em duplas e grupos tramando contra o justo. Eles se confundem, se contradizem,
Se expõem sozinhos, porque a luz de Deus revela o que estava escondido, e quando a luz vem, a mentira se desfaz. A verdade aparece e a justiça reina. E é exatamente isso que vai acontecer com você. A verdade vai prevalecer. A mentira vai ruir. As flechas lançadas contra você voltarão ao remetente. Deus não deixará impune aqueles que tentaram destruir sua integridade, sua reputação, sua paz. Ele viu tudo. Ele ouviu cada palavra sussurrada. Ele anotou cada plano feito no escuro. E ele vai responder. Não com ódio, mas com justiça. Não com vingança, mas com glória. Porque a resposta de Deus é sempre maior do que a afronta do inimigo. O justo não precisa gritar, não precisa provar, não precisa se defender. Basta permanecer, basta confiar. Deus é quem defende os seus. Ele é teu advogado, ele é tua testemunha fiel, ele é teu juiz e ele julga com retidão. Pode até parecer que o mal está vencendo, que os mentirosos estão prosperando, que os perversos estão vencendo, mas é só uma questão de tempo. A justiça virá, e quando vier, será como chuva sobre terra seca, como luz após uma longa noite, como resposta que ecoa na alma. Você foi separado, ungido, escolhido. Isso não te isenta do sofrimento, mas te garante vitória. Porque a guerra pode ser intensa, mas o final já foi escrito. E Deus não te escreveu para ser derrotado. Ele te escreveu para ser testemunho, para ser referência, para mostrar ao mundo que ainda vale a pena ser fiel, que ainda compensa andar com Deus, que ainda há recompensa para quem não se curva, que ainda há honra para quem permanece limpo em meio à podridão. Mas é aí, no meio da dor, que o ouro é provado. É na calúnia que o caráter se revela. É no silêncio que a fidelidade é testada. Deus não está te punindo, está te purificando, está te preparando para um nível onde poucos podem subir. Porque quanto maior a honra, maior o preço. Quanto mais alto o monte, mais duro o caminho. Mas quem aguenta a subida, contempla a vista. E Deus está te levando para cima, não para a plateia, mas para a presença. E é da presença que vem tua autoridade. Davi não se tornou rei depois de ser aplaudido, mas depois de ser perseguido. Ele aprendeu a reinar primeiro dentro dele, antes de ter uma coroa na cabeça. Porque Deus sempre forma em secreto quem ele vai expor em público. E contigo não será diferente. Você está em processo, em construção, em refinamento. E por mais que doa, isso está te tornando mais forte, mais firme, mais parecido com Cristo. E é isso que realmente importa. Agora entenda uma coisa. O salmo não acaba na dor, não para na flecha, não fecha no medo. O salmo termina com vitória, com exaltação, com celebração. Ele diz que todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os feitos dele. Ou seja, tua vitória vai gerar impacto em quem te cercava, vai abrir olhos, vai provocar temor, vai fazer até o ímpio reconhecer, foi Deus quem fez. Não é sobre provar quem você é sobre provar quem Deus é em você. Ele vai usar tua história como outdoor da graça, como vitrine da justiça, como prova viva de que ainda existe diferença entre o justo e o ímpio, entre quem teme a Deus e quem anda no escárnio. E tudo isso será para a glória dele, porque no fim das contas não é sobre tua reputação, é sobre o nome dele sendo glorificado por meio da tua fidelidade. Você precisa entender, há algo sagrado acontecendo. Não é só um vídeo, não é só um salmo, é um chamado, é uma convocação do céu para a tua vida. Deus está te chamando de volta para um lugar secreto, onde a verdade reina, onde o medo se cala, onde as palavras feridas são curadas, onde as flechas não entram, onde a presença é tudo. Volta para o secreto, volta para a palavra, volta para a essência, e ali você será restaurado. O mundo pode tentar te contaminar, a religião pode tentar te endurecer, as pessoas podem tentar te rotular, mas Deus te conhece pelo nome. Ele te chama de filho, ele te chama de amigo, ele te chama de escolhido. Não importa o que disseram sobre você, importa o que Deus escreveu sobre você. E ele escreveu vida, escreveu propósito, escreveu justiça, escreveu eternidade. E nada nem ninguém pode apagar o que o dedo de Deus escreveu.
Você já percebeu como o inimigo nunca joga limpo? Ele nunca ataca de frente, sempre pelas costas, sempre no escuro, sempre quando você está distraído, cansado ou vulnerável. Ele se esconde em rostos conhecidos, disfarçado de conselho, camuflado de cuidado, com palavras que parecem doces, mas são veneno. Ele se aproveita das tuas brechas, das tuas carências, das tuas pressas. Ele é estrategista da destruição. Mas há uma notícia: Deus conhece cada plano antes dele ser pensado, e ele já tem uma resposta antes mesmo do ataque começar. Por isso o salmista não perde tempo discutindo com inimigos. Ele não tenta convencer quem o traiu. Ele não escreve cartas de defesa. Ele não grava vídeos de resposta. Ele ora, ele clama, ele se esconde em Deus, porque ele sabe que só Deus pode calar a boca que fere sem tocar com as mãos. Só Deus pode desmontar a cilada antes que ela se feche. Só Deus pode desfazer o conselho dos ímpios e proteger o justo sem precisar explicar nada a ninguém. A tua defesa está em Deus. A tua justiça está nas mãos dele. Você não precisa lutar como o mundo luta. Não precisa revidar como o mundo revida. Quem confia em Deus não se rebaixa, se eleva. Não desce ao nível da fofoca, sobe ao monte da oração. Não responde no impulso, espera no silêncio. Porque é no silêncio que Deus prepara o estrondo. É no escuro que ele forja o livramento. E quando ele se levanta, ninguém pode resistir. Ele é o justo juiz, o Senhor dos exércitos, o escudo de todos os que nele confiam. Lembra disso, enquanto você dorme, ele trabalha. Enquanto você chora, ele prepara. Enquanto você clama, ele age. E quando ele atira suas flechas, quando ele decide lançar, não há muralha, influência ou esquema que segure. Deus acerta o alvo sem errar a trajetória. Ele sabe onde, como e quando agir. E quando ele age, tudo muda. O cenário muda, as palavras mudam, a direção muda. Porque quando Deus decide intervir, o impossível se curva, o mal recua e o justo se levanta com força renovada.